Toda vez que eu vejo nas redes sociais comentários ou nos posts que eu faço, comentários de pessoas, ora questionando, indagando sobre aquilo que é postado, eu fico muito preocupado. Fico preocupado não pelos comentários em si, mas preocupado de como nós teremos muito trabalhos ainda pela frente, temos muito trabalho para fazer ainda, né? Com relação à educação da mente do povo brasileiro. As pessoas normalmente não têm clareza do que é a temática indígena, elas realmente não sabem do que se trata, mas elas se acham no direito de opinar, de dar a sua contribuição, né? As discussões que estão sendo levadas. Isso é muito próprio dos nossos tempos, né? Dessa nossa modernidade. É muito tempo faz parte desse momento em que todo mundo tem acesso a todas as ferramentas e que naturalmente se dão o direito de participar, e eu acho isso muito, muito bom. Mas, do ponto de vista, digamos, nosso, e do ponto de vista, portanto, teórico, do ponto de vista do conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo, a partir dos estudos que a gente faz, a partir dos estudos, das leituras que a gente completa, né? A partir disso tudo, fica sempre uma angústia, sobretudo em quem é educador, uma angústia sobre os rumos da nossa pátria, da nossa nação, justamente porque o que se tem mostrado, o que tem aparecido aqui, né, nesses comentários todos, é realmente pessoas que estão absolutamente por fora do tema nacional, né, da temática que está rolando por todo o Brasil. As pessoas normalmente elas não conseguem fazer diria assim, um olhar 360 graus, né? Elas não conseguem fazer isso, porque efetivamente, né, as pessoas estão pensando de uma forma muito, muito quadrada, muito limitada. E isso, obviamente, quando se trata da questão econômica da cidade, as pessoas já travam, porque já não conseguem seguir adiante. Imaginem se tratando de pautas menos conhecidas, né? E o que envolve, o que está por trás de todo o jogo de interesse nesse tipo de pauta, como na questão ambiental, questão ecológica e questão indígena, né? E eu estou falando isso aqui para vocês de coração muito, muito angustiado, porque o que eu tenho percebido é assim, as pessoas simplesmente tentando perceber as coisas de baixo, sem levantar o grau do debate, sem conseguir trazer elementos efetivos que deem para a gente discutir. Naturalmente que isso vai um caminho grande a ser feito, né, para que a gente saia um pouco dessa amarra, né? É interessante porque uma boa parte das pessoas tem falado muito da tal da doutrinação. Alguns até no post anterior que eu fiz me acusaram de doutrinado, né? Doutrinado. Eu fiquei assim pensando no que significaria ser doutrinado, né? E o que está por trás dessa visão. Uma pessoa que chama o outro doutrinado certamente é tão doutrinada quanto. Ou ela é doutrinada de tal maneira que só consegue enxergar quando a outra pessoa que está à sua frente ou está no debate é doutrinada, mas ela não se percebe. Isso acontece muito, por exemplo, no discurso religioso, né? Que as pessoas elas defendem com unhas e dentes a sua crença, o que é justo, o que é certo, acreditam numa verdade que foi estabelecida por um determinado espectro religioso e quase não conseguem sair disso, né?
elas ficam realmente assim limitadas no pensamento, porque isso é estabelecido como verdade. E quando a verdade entra em cena, todas as outras possibilidades saem. Eu costumo dizer, não é, que a dialética ela sai de campo. Porque quando a verdade, ou como uma pseudo-verdade, ou quando uma tentativa de impor uma verdade sobre as pessoas aparece, a dialética, ou a possibilidade do diálogo, ele escapa entre as mãos da gente. Porque a capacidade de discutir ou debater com verdades estabelecidas, ninguém tem essa capacidade, né? As pessoas mais inteligentes, normalmente, elas param, elas olham no vazio. Porque se alguém vem com uma verdade estabelecida, absoluta, e vem jogando isso de uma forma taxativa, quebra-se a possibilidade de a gente aprender uns com os outros, né? E tem sido assim, infelizmente, o discurso religioso, né, das várias denominações religiosas, e tem sido assim também o discurso político dos últimos tempos, né, em que é difícil quebrar essa lógica da verdade que alguns acreditam estar seguindo, está vivendo piamente. Eu queria lembrar para vocês justamente que quando a gente lida com a temática indígena, não pode ser simplesmente através do achismo, né? Eu acho que, eu ouvi dizer, né? Alguém disse que a FUNAI é corrupta, alguém disse que estão vendendo madeiras, alguém disse que está destruindo os índios e não sei o quê. Quando a gente coloca essas afirmações todas na balança, a gente está simplesmente acreditando em algo que alguém disse. Mas até que ponto isso que é dito por alguém, de fato condiz com a realidade? É muito difícil, portanto, discutir, né, com pessoas que acham que a verdade ela é aquilo que dizem para ela, que uma fonte disse a respeito disso. É importante que a gente ouça os lados. Não é para dizer que sim ou não, se é corrupta, se não é corrupta, se maltrata os indígenas ou não maltrata os indígenas. Não é essa a questão. A questão é como nós vamos colocar as visões diferentes. De um lado, que sabemos que há corrupção. Por outro lado, sabemos que há também muito bons funcionários dentro da FUNAI que fazem um trabalho decente, né, em prol dos povos indígenas. Então, quando a gente pega a instituição e derruba, a gente está desconsiderando também as populações indígenas que dependem da FUNAI, que dependem dos servidores da FUNAI, que muitas vezes são os únicos contatos que eles têm com a sociedade brasileira. Ora, se a gente pensar dessa maneira, a gente vai perceber que não se pode simplesmente quebrar a banca como se isso fosse resolver o problema. Já vimos essa história acontecendo. Essa história aconteceu em 1967, quando a FUNAI foi criada. Já vimos essa história acontecendo recentemente nas últimas eleições, né, em que a verdade foi trazida, foi imposta, e essa verdade está se mostrando não tão verdadeira assim. E a gente precisa pensar nisso. Portanto, venham comigo e pensem, né? Pensem, reflitam. Tem muita coisa ainda que nós precisamos pensar juntos. Um abraço.